Eu quero compartilhar com vocês hoje o seguinte título: Honre o teu pai e a tua mãe. Mas hoje, aproveitando a data especial que temos, eu vou falar sobre honre a tua mãe. Mas eu queria que você, que de repente escuta uma palavra como essa e se sente excluído de alguma forma, tivesse tranquilidade em saber que Deus vai falar com todos nós que estamos aqui, amém, meus irmãos? Com todos nós com todos também que estão em casa, e que essa palavra hoje não exclui ninguém, amém, meus irmãos? Então, eu queria falar sobre um tema muito importante com todos os irmãos, um tema do qual depende a nossa vida nessa terra, e a nossa prosperidade como família e como sociedade. Vamos conversar nesta manhã sobre o mandamento, o quinto mandamento do decálogo, que é: honra o seu pai e a sua mãe. Obviamente eu vou dar um pouquinho mais de ênfase na mãe hoje, pelo dia, mas como eu disse, a ideia é falar com todas as pessoas que estão aqui. E a construção de uma nação justa começa com homens justos que desenvolvem e aplicam leis justas. E aqui no contexto em que nós acabamos de ler, Deus estava formando para si uma nação, a nação de Israel. Deus tinha acabado de libertar o povo da escravidão egípcia, que durou 400 ou 430 anos, e estava então agora formando uma nação. E a gente sabe que uma nação é formada por leis, por um código moral que a rege. E então Deus, usando Moisés, que foi o legislador, lá foi o poder legislativo daquela nação, ele recebe no Monte Sinai o decálogo, que são os 10 mandamentos. Os 4 primeiros mandamentos do decálogo são relacionados à vida da nação, à vida da comunidade com Deus. Fala sobre o relacionamento da nação com Deus. E os outros mandamentos falam sobre o relacionamento interpessoal ou relacionamento social que aquela nação teria. E o primeiro dos mandamentos sociais é justamente esse: honrar pai e mãe, honrar os pais. Só para vocês entenderem como isso foi importante para a cultura e para a nação hebraica, quem ferisse de alguma forma os seus pais de forma física, se algum dos filhos ferisse os seus pais de forma física, eles eram condenados à pena capital, a pena de morte. Se você quiser, eu vou ler para você, não precisa abrir não, mas Êxodo 21:15 diz assim: o que ferir ao seu pai ou à sua mãe, certamente será morto. E não era só o ferir fisicamente, mas um filho que amaldiçoasse o seu pai, um filho que amaldiçoasse a sua mãe, também era condenado à pena capital. Olha o que diz o versículo 17: quem amaldiçoar o seu pai e sua mãe, certamente será morto. Então a nação de Israel tinha essa questão da honra aos seus genitores de uma forma muito, muito séria. O livro de Provérbios ensina que o fim daqueles que rejeitassem o respeito pelos próprios pais seria um fim triste. Provérbios 30:17 diz assim: os olhos dos que zombam do pai ou desprezam a obediência da mãe, corvos do ribeiro os arrancarão, e os filhotes das águias os comerão. Obviamente, Provérbios tem uma linguagem poética, mas é uma linguagem poética pesada, né? É uma linguagem poética
triste. Aristóteles pensava que a relação entre mães e filhos é análogo à relação entre Deus e a humanidade. Eu já ouvi muitos cristãos devotos fazer a seguinte afirmação: que o amor de uma mãe para com o seu filho, ele é tão visceral, ele é tão profundo, que é o amor que mais se aproxima do amor de Deus, é a expressão que mais se aproxima do amor de Deus. Alguns chegam a dizer que a mãe é um pedaço do céu na terra. O profeta Isaías parece que deu um colorido mais profundo e um significado para isso que nós falamos agora. Isaías 49, no versículo 13 ao 15, ele diz assim: porventura, pode uma mulher esquecer-se do seu filho que cria, e não se compadece dele, do filho do seu ventre? Em uma outra tradução que eu gosto mais, fala assim: pode uma mãe se esquecer de um filho que a amamenta? E aí a Simone, quando estava amamentando Noah, e ela comentou esse versículo comigo, ela falou assim: é impossível uma mãe que amamenta esquecer do filho, porque o seio fica cheio de leite, e ele fica endurecido, então você tem que lembrar, é biológico. Mas o profeta diz assim: mas ainda que isso seja improvável, quase impossível, uma mãe se esquecer de um filho que amamenta, ele diz assim: contudo, eu não me esquecerei de ti, eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, e os teus muros estão continuadamente diante de mim. Para os egípcios que veneravam tanto a vida após a morte, eles diziam o seguinte: que aqueles que não honrassem os seus progenitores, não respeitassem os seus pais aqui na terra, teriam a sua vida pós-morte comprometida. Para os pais da psicanálise, toda a constituição do nosso eu ou da nossa identidade se dá dentro do relacionamento com os nossos genitores. E para a inglesa Melanie Klein, ela diz que a constituição do eu, a constituição do bebê se dá desde a constituição do eu para um bebê se dá desde quando ele é amamentado pela sua mãe. O apóstolo Paulo, no Novo Testamento, reprisa as mesmas falas de Moisés ali no Decálogo. Eu queria ler com vocês Efésios capítulo 6, versículo de 1 a 3. Só que Paulo repete a ideia de Moisés, mas acrescenta um mandamento para os pais também. Hoje eu não tenho tempo para falar sobre isso, mas em uma outra ocasião vou falar sobre o mandamento que Paulo acrescenta para os pais. Mas ele fala assim: vós filhos, sede obediente aos vossos pais, porque isso é justo. Honra o teu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vás bem e viva muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoquei a ira dos vossos filhos, mas criai-vos na doutrina e admoestação do Senhor. Paulo dá ênfase que esse mandamento de honrar pai e mãe é o primeiro mandamento que tem também consigo uma promessa, que traz consigo uma promessa para aqueles que honram os seus pais, para que honram os seus genitores. E qual é a promessa que Deus faz? Que os dias vão se prolongar sobre a terra. Aqui a ideia, Paulo reprisa de Deuteronômio, onde ele fala assim: para que te vá bem, para que a sua vida ande, para que essa ideia aqui do Paulo, que te vá bem, é o shalom. Sabe o que é shalom? Shalom é a saudação, que os judeus fazem, declarando paz uns para os outros. Mas shalom significa mais do que paz, significa
que tudo te vá bem. Amém? Você pode falar shalom para a pessoa que está do seu lado aí? Vira para trás e fala shalom. O que você está querendo dizer para esta pessoa? Que tudo te vá bem. Amém? Você pode falar para o seu irmão que tudo te vá bem? Para você que está em casa, shalom, meu irmão. Que tudo te vá bem. Esse é o desejo do meu coração. E Paulo fala assim, para que tudo te vá bem, para que você tenha shalom, para que você viva bem sobre a terra, para que os seus dias sejam muitos, para que a sua vida se prolongue sobre a terra, honra os teus pais, porque essa é uma promessa de Deus. Posso ouvir um amém, meus irmãos? Os filhos que honram os pais são honrados por Deus, têm o shalom de Deus e vivem mais e melhor. Deus se torna galardoador dos filhos que honram os seus pais. Deus se torna o avalista da sua própria palavra e cumprimento das suas promessas, e Ele é fiel. Paulo também insere um adjacente, como eu disse, eu quero falar numa outra ocasião aqui. Ele fala que os pais também não devem provocar a ira dos filhos. E Paulo fala isso num contexto muito complicado. Por quê? Porque Paulo vivia ali dentro do contexto do Império Romano. E os romanos tinham uma lei rigorosa em relação à natalidade. Mais ou menos como a gente vê na China hoje em dia, ouvimos em alguns momentos na China. Um romano só podia ter um casal de filhos e registrar como cidadão romano um casal de filhos, ou no máximo 2 filhos. Então, como eles queriam muitas vezes ter homens, as meninas eram desprezadas, e aqueles que não eram registrados poderiam se tornar propriedade para ser escravo de qualquer um que o adquirisse. Então, também havia uma rigidez muito grande dentro da cultura hebraica, na relação dos pais para com os filhos, até opressora. Então, Paulo traz um benefício grandioso para os filhos, escrevendo isso, e isso vai moldar toda a nossa cultura ocidental, né? E muito do que a gente tem como benefício de relação em pais e filhos, nós devemos ao cristianismo, nós devemos ao Senhor Jesus, e nós devemos a Paulo, mas isso é um assunto para outro dia. Amém, meus irmãos? Infelizmente, nossa sociedade está cada vez mais distante dos valores propostos pelo cristianismo no que diz a família. E é por isso que nós temos tantas relações familiares adoentadas nos dias de hoje, e a longo prazo, o afastamento das virtudes cristãs, das propostas cristãs para a família, vai trazer um preço muito alto. Amém, meus irmãos? Hoje a gente vê, nem choca mais, né? Nem choca mais quando você vê a notícia, o filho matou o pai, a mãe matou o filho. Eu nem vou ficar citando sobre esses horrores que a gente escuta no rádio, vê na televisão, porque já haja publicidade para essas desgraças que acontecem na nossa sociedade. Não vai ser no púlpito da igreja que a gente vai ficar dando ibope para isso. Mas já nem choca mais. Já nem choca mais quando um filho vai na rede social e xinga a mãe, xinga o pai, ou a filha xinga o pai, e a gente vai vendo que os pais desrespeitam os filhos desrespeitam pais, filhos que desrespeitam as memórias dos pais que já foram, ficam contando sobre os seus fracassos, suas falhas. Eu me lembro, acho que todos vocês assistiram um comercial que passou no Natal, não sei qual Natal foi, mas eu achei muito interessante. Era um pai, né, que ele forja a própria morte. E aí os filhos vão, na verdade assim, a história começa assim, ele convida todos os filhos para passar o Natal com ele. E aí todos os filhos começam a falar, eu não posso, eu tenho uma viagem, o fulano de tal tem um compromisso. E aí ele forja a própria morte. E aí todo mundo vai para o
velório. Só que quando chega no velório, na casa para o velório, ele está vivo e faz a celebração de Natal. Então, hoje nós, muitas vezes não temos tempo para estar com os nossos pais, nós temos tempo para celebrar com nossos pais, para fazer uma refeição juntos, mas se com certeza fosse o velório, nós estaríamos lá. Mas é muito melhor celebrar a vida do que a morte. Posso ouvir um amém, meus irmãos? Tem um outro, até um post de internet, é sensacionalista, mas é verdade. Isso não é uma história real, é um sensacionalismo, mas que serve para a gente pensar. É de uma mãe que vai pega o seu celular e vai até uma assistência técnica. E ela vai lá para a assistência técnica e fala assim: moço, conserta aqui o meu celular. Aí o moço olha o celular e fala: mas não tem problema nenhum. Aí ela pergunta: então por que os meus filhos não me ligam? Ela estava pensando que era o problema no celular. Eu sei que as sociedades mudam, sei que o modo de viver muda, sei que as famílias não são iguais, sei que cada um tem a sua própria história. Por isso, quando eu prego nesses dias, eu tento e procuro absorver a todos. Tem aqueles que estão aqui que não têm mais as suas mães. Tem aquelas que não puderam ser mães. Tem aquelas que tiveram as suas mães, ou até as têm, mas tiveram uma relação problemática ou abusiva. Tem muitas mães que fazem o papel de pai e mãe, e também tem casos de pais que fazem o papel de pai e mãe. E pensando em todas essas configurações, eu queria deixar alguns conselhos para abranger todos os cenários aqui. E eu peço que o Espírito Santo ministre todos os nossos corações. Amém, meus irmãos? Para os filhos solteiros que moram com suas mães, obedeça sua mãe. Amém? Essa é uma palavra não minha, mas essa é uma palavra de Deus para você. A Bíblia fala: obedeça sua mãe, porque isso é digno. A sua mãe é representação do Senhor, ela é a autoridade constituída por Deus. Para você que é mãe, é filho, filha, mas já tem a sua própria família, honre a sua mãe, honre os seus pais. Olhe para mim aqui, honra é para a vida toda. Posso ouvir um amém? Honra não é só quando você mora na mesma casa. Honra não é só quando você está debaixo do mesmo teto. Honrar pai e mãe é para a vida toda, e até depois da morte deles. Nós temos que honrar os nossos pais. Pense um minutinho aqui comigo, você, faça uma reflexão, você, o que significa a palavra honra para você? Porque esse é um conceito que é totalmente deturpado na nossa sociedade. Ora aqueles irmãos que são mais da área militar, né, Reginaldo? Que entendem mais um pouco sobre esse conceito do que é honra. Mas hoje a honra é uma palavra descaracterizada, desfigurada, desconstruída na nossa sociedade. E até mesmo dentro da igreja. Então o que você pensa? Qual é a sua visão? Qual é o seu exercício de honra? O que você pensa que é honrar alguém? Então, você deve honrar o seu pai, honrar a sua mãe. Mas pastor, eu não tenho mais a minha mãe. Mas você tem a memória, o legado que ela deixou para você. Posso ouvir um amém, meus irmãos? Então o que você tem que fazer? É honrar esse legado. É honrar essa memória, é honrar o que ela te ensinou, é honrar os caminhos bons que ela trouxe para a sua vida, vivendo isso. Então a honra pela mãe continua até depois que ela já se foi. Posso ouvir um amém, meus irmãos? Mas para você que não tem a sua mãe, saiba que o Senhor
é o Deus dos órfãos. Em Salmos 68, verso 5, diz que Deus é o Deus dos órfãos. E o Senhor Jesus disse que Ele não nos deixaria órfãos, mas que Ele nos deu o seu Espírito. Você tem o Senhor que ocupa este lugar na sua vida, e Ele jamais te deixará órfão. Posso ouvir um amém, meus irmãos? Talvez você fale, pastor, mas eu nunca tive a minha mãe. Aconteceu um problema, ou ela faleceu, eu era muito novo, eu não tenho. Mas você pode honrar aqueles que Deus colocou no lugar para ocupar essa função. Talvez você tenha um pai que fez a função de pai e mãe, honre ele. Talvez foi uma tia, talvez foi uma avó, eu não sei. Mas Deus colocou alguém para representar esse papel na sua vida, honre essa pessoa. Posso ouvir um amém, meus irmãos? Ai, pastor, esse dia das mães eu fico triste porque eu não tenho minha mãe, e é muito triste mesmo, é doloroso mesmo, é doído mesmo, eu me compadeço de você, eu te entendo, mas Deus tem colocado pessoas no seu caminho que você pode honrar. Honre essas pessoas. Posso ouvir um amém, meus irmãos? Ou para você que já sofreu e sofre muito abusos nessa relação, eu queria deixar alguma palavra muito séria para você. Nem sempre os pais conseguem ser aquilo que eles precisavam ser. Às vezes os pais são simplesmente o que eles conseguem ser. Às vezes você esperou muito de uma mãe que nunca recebeu o que você esperava que ela podia trazer para você. E isso talvez trouxe dores incuráveis dentro do seu coração. Mas eu queria deixar uma palavra de Deus para a sua vida. Perdoe. Amém? Perdoe. Ressignifique, ou busque um ressignificado na história com a sua mãe, com o seu pai. E se você ainda tem, ame-a de graça. Amém? Sabe o que é amar de graça? É você dar aquilo que você nunca recebeu. É difícil, pastor. Olha para o céu. Olha para Jesus. Olha para você. Olha para mim. Nós recebemos um amor de graça. Nós nunca fizemos nada para merecer essa cruz de Cristo. Nós nunca fizemos nada para receber o amor de Deus, mas mesmo assim Ele nos ama de graça. Você não pode retribuir esse amor de graça que você recebeu de Deus, pela sua mãe, pelo seu pai, do qual você não recebeu esse amor. Sim ou não, meu irmão? Pode. Tem gente que você fala assim, nossa, essa pessoa me ama de graça. Porque eu nunca fiz nada para ela, mas essa pessoa me ama de graça. Então seja você alguém que ama de graça. Dê o que você nunca recebeu. Porque você pode ser um instrumento de cura e para transformar e modificar histórias. Posso ouvir um amém, meus irmãos? Um outro conselho que eu deixo para todos que são filhos agora. Prospere na vida. Amém? Esse termo, eu vencer na vida, também é um termo bem distorcido na cultura ocidental. Então, eu poderia ficar falando aqui o dia inteiro sobre o que é vencer na vida, sobre os diversos prismas, pensamentos, né? Mas eu queria simplificar, para não gerar discussão e nem polêmica, é que quando você está bem, os seus pais estão felizes. Amém? Então procure ser o seu melhor e fazer o seu melhor em tudo que você fizer. Seja uma boa mãe, seja uma boa esposa, um bom marido, seja um bom profissional, seja alguém dedicado, honesto, ético, e com certeza os seus pais estarão felizes, porque a maior preocupação dos pais é o que vai dar com os nossos filhos.
A mãe se preocupa, o que vai ser com essa menina? O que vai ser com esse menino? Será que ele vai conseguir formar uma família? Será que ele vai conseguir ter uma profissão? Será que ele vai se envolver com coisa que não presta? Então, quer honrar o seu pai, quer honrar a sua mãe? Vença na vida, amém? Vença na vida, não leve preocupação, leve alegrias, leve honra, amém, meus irmãos? O sétimo e último pensamento aqui, cuidando, quem ama cuida, quem honra cuida. Se hoje sua mãe, seu pai precisam de cuidado, cuide deles, fazendo o melhor que você pode, porque com certeza você não vai se arrepender de tal. Eu gosto muito da cultura japonesa em relação a isso. Já viu como na cultura japonesa os filhos cuidam dos pais? É algo bonito de se ver. Velhice para os orientais, os japoneses principalmente, é sinônimo de sabedoria. E a tradição oriental tem como costume cuidar bem dos idosos e os reverenciar. Então, se você tem a oportunidade, cuide bem daqueles que cuidaram de você, ou daqueles que não cuidaram, mas que você pode cuidar hoje de graça. Eu falei que era o último, mas não é não. Invista tempo, amém? Qual é o nosso bem mais precioso, principalmente para quem mora em São Paulo? Tempo. Quantas pessoas que você conversa e a pessoa fala, eu não tenho, estou sem, precisaria que o meu dia tivesse 48, misericórdia, Deus me livre. Deus me livre. As 48 horas a gente ia arrumar 48 horas de coisa para fazer. Mas meus irmãos, eu acredito que esse seja sem sombra de dúvidas, um dos maiores vilões dos dias atuais na relação com os nossos pais. E isso é clichê, já é clichê, porque a gente já ouviu tanto, já se fala tanto, mas é difícil da gente aprender e colocar em prática. Saber, a gente sabe o que eu vou dizer aqui, mas a gente sempre está ouvindo, quando parte um dos nossos, eu queria ter tido mais tempo, queria ter passado mais tempo, queria ter estado mais próximo, queria ter visitado mais, queria ter conversado mais. Isso já virou clichê, mas é uma realidade que nós precisamos de forma intencional, todos nós procurar mudar, investir tempo com os nossos pais. Posso ouvir um amém, meus irmãos? Agora eu vou deixar aqui 3 palavras para você que é mãe, para todas que são mães, isso também para você que é pai. Seja uma intercessora dos seus filhos. Posso ouvir um amém? Você recebeu esse ministério da parte de Deus. Posso ouvir um amém? Você recebeu o ministério de ser intercessora dos seus filhos. Ah, pastor, mas o senhor nunca orou por mim aqui, me ordenando a ser intercessora. Não fui eu, foi Deus que te vocacionou para isso. Se você é uma cristã e tem filhos, Deus te deu o ministério de ser uma intercessora dos seus filhos. E não importa a idade que ele tenha, ele sempre precisa de você orando por ele. Não, agora eu vou falar uma heresia aqui, Edinho. Não tem oração mais poderosa do que a oração feita por uma mãe. É heresia porque a oração não é poderosa, irmão. Poderoso é o Deus que ouve a oração. Mas eu estou usando uma linguagem poética, uma figura de linguagem para dizer que ninguém precisa ensinar uma mãe a orar pelo seu filho. Ninguém precisa pedir que a sua mãe ore pelo seu filho por amor e por fé, porque isso já está intrínseco nela. Por isso que eu digo que é a oração mais poderosa que existe. Porque nasce das entranhas, nasce do amor, nasce da fé, nasce do desejo.
Então ninguém ora pelos seus filhos como uma mãe ora, como um pai ora. Posso ouvir um amém? Então, meu irmão, a sua oração, mãe, é mais poderosa do que a oração do pastor. Contei o segredo para você. A sua oração, mãe, pelos seus filhos, é mais poderosa do que a minha oração. Posso ouvir um amém? Segundo, seja uma professora. Como assim? Sempre tem um bom conselho para dar para os seus filhos. Sempre tem uma palavra de conselho para dar para os seus filhos. Não importa a idade deles. Os ensine com amor, com a vida e também com as palavras. Você pode falar, não, meu filho não gosta de me ouvir. Quando eu falo, ele começa, não fala não, mas para de falar, fala demais, fala toda hora. Mas eu vou contar um segredo aqui para as mães, que os filhos não me ouçam. A maioria não gosta de admitir, mas as palavras das mães fazem uma diferença capital na vida dos filhos. Então continue falando, continue aconselhando, continue mostrando o caminho. Terceiro e último ponto. Seja uma mãe ou um pai acolhedor. Mãe que é mãe, sempre está com os braços abertos para acolher os seus filhos. Você interprete o que eu vou dizer dentro do seu contexto, tá bom? Faça sempre aquele bolo, aquela comida, enche a casa, proponha, convide, seja sempre um porto seguro para os seus filhos, e sempre tenha uma palavra de incentivo forte sobre os seus filhos. Você vai conseguir. Continua, vai dar certo, a porta vai se abrir, essa situação vai mudar, você vai vencer. Continue sendo sempre a torcedora número 1, a defensora número 1, a apoiadora número 1, e creia, isso sempre será a diferença na vida dos seus filhos. Termino lendo a frase que escrevi aqui. Nunca deve se acovardar a juventude, mas sempre incentivá-la. E o maior incentivador de um filho deve ser o seu pai e a sua mãe. Segundo Paulo, os filhos devem honrar os seus pais, mas os pais nunca devem desanimar os seus filhos. Amém, meus irmãos? Eu queria orar por todos nós que estamos aqui. Para nós que somos filhos, para nós que somos pais, para aqueles que ainda vão ser pais, para aqueles que têm os seus pais hoje contigo, para você que não tem, que Deus de alguma forma coloque essa semente de honra nos corações que estão aqui. Homens e mulheres de honra sabem atribuir honra a quem é devido. E nessa escala da honra devida, depois do nosso Deus, estão os nossos pais.